acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer cada despertar. Traz com ele a esperança de poder mudar, porque hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias, aflições. Então, por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos mais chorar, sofrer, se destruir e sim se entender e dar as mãos, viver em paz, em união. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer cada despertar. Traz com ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias e aflições. Então, por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos mais chorar, sofrer, se destruir e sim se entender e dar as mãos, viver em paz, em união. A vida é feita de esperança, quem busca o sonho sempre alcança. Pra ser de novo uma criança, que o sorriso o mundo enfeita. Canta uma canção, é como abrir a janela e ver a alegria por ela entrar e se instalar para sempre na vida. Quem canta, lá, 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 volta a ser novamente
sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve e me faz compreender, é teu amor que habita em mim e que me dá forças pra vencer. O sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim e me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar. Tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Um sentimento que me envolve e me faz compreender, é teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve e me faz compreender, é o teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Boa noite, companheiros. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos nesta noite. E essa música fala muito para o nosso coração, porque há pouco eu estava, você já deve ter percebido, quem está em casa, né, pelos aplausos que Dona Guiomar está aqui, então eu serei muito breve, porque eu sei que vocês querem ela. Então, mas eu estava conversando com Dona Guiomar da importância que ela tem, porque ainda hoje eu li a respeito de Zacarias. Zacarias foi aquele profeta, pai de João Batista, e que quando o anjo anunciou que Isabel, sua esposa, seria mãe, ele não acreditou. E depois, na sequência desta mesma passagem, diz Jesus: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E eu ia justamente falar para a Dona Guiomar da importância que ela teve na vida de tantos de nós, porque ela nos ensinou a acreditarmos em coisas que muitas vezes a gente não via,
A gente precisava de fé, porque diante de dificuldades, de enfermidades, da perda de entes queridos, somente a fé, de fato, é que pode nos trazer num lugar abençoado quanto este. Então, uma vez mais, nós estamos aqui sob o olhar de Dr. Bezerra de Menezes, sob as bênçãos de Deus, inspirados pelo coração de nosso Pai amantíssimo, para ouvir Dona Guiomar na sua prece, para ouvir logo em seguida a nossa companheira Karina na sua preleção de hoje, mas acima de tudo, para nos beneficiarmos deste verdadeiro clima, desta verdadeira atmosfera de amor, que já penetra cada uma das nossas células e que nos fazem, de fato, vencermos as dificuldades e nos sentirmos em paz. Com vocês, por favor, Dona Guiomar, e logo em seguida a nossa companheira Karina. Uma ótima noite, uma ótima palestra para todos nós. Boa noite, minha gente. Gente que representa a alegria, a felicidade e, por que não dizer, o orgulho. Poucas são as pessoas neste mundo que poderiam contar com um grupo tão maravilhoso como o grupo da nossa Casa Perseverança, dos companheiros que adentram as nossas portas. Eles o fazem já cheios de amor e de fé, porque senão não estariam aqui. E então cada companheiro que adentra este salão representa para cada um de nós a dádiva preciosa da união de amor do nosso Mestre Jesus. Então, agora, com nossas almas em silêncio, o nosso coração em paz, nós vamos conversar com Jesus, porque orar é a arte de falar com Deus. E na nossa oração, nós vamos falar com Deus através dos amigos espirituais, de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de instrutores e amigos que nos honram, dando-nos assistência espiritual maior nesta casa durante todo o trabalho. E é neste ambiente que sejam para Deus, em primeiro lugar, o nosso louvor. Deus, 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 louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E com o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela bênção da saúde, pela bênção da paz, pela bênção dos nossos corações unidos no mesmo diapasão de amor, de fé, de regozijo e de paz. E é nesse ambiente de paz que nós vamos conversar com Jesus. Bom e amado Mestre Jesus, Tu nos ensinaste, Senhor, a orar, quando ensinaste os Teus discípulos: orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentações. Amado Jesus, hoje mais do que nunca, nós precisamos observar as Tuas recomendações, orando e vigiando sem cessar, para não cairmos nas tentações. E esta casa, Senhor, que deseja muito e ardentemente representar de alguma forma a Tua vontade entre nós,
E a tua vontade é que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E neste ambiente nós podemos estender o nosso amor a esses milhares de companheiros, irmãos de caminhadas, unidos no mesmo ideal, de nos unirmos a Deus acima da nossa prece, dos nossos pedidos. Amado Jesus, tu já nos ensinaste o caminho. Precisamos ainda, Senhor, de ti, para que nossos pés não se cansem, para que a nossa força não desapareça, mas que à medida das lutas, das dificuldades, nós possamos aumentar dia após dia a nossa fé e a nossa certeza de que todos nós que reconhecemos Jesus como nosso mestre, nosso guia, nosso Senhor, onde quer que nos encontremos, o Senhor estará conosco, porque Deus tem os seus filhos espalhados durante o mundo todo. Onde quer que se reúnam 2 ou mais pessoas, em nome de Deus, Deus ali se faz mais presente. E nesta casa, o nome de Deus está presente no coração de cada um de nós. Senão nós não estaríamos neste recinto de amor, nós não adentraríamos essas portas, se não tivéssemos em nós um desejo imenso de nos transformarmos um dia instrumentos do teu amor, instrumento da tua vontade, para que onde quer que nos encontremos, a tua voz se faça através das nossas vozes, em oração, ou num simples bom dia ou boa tarde, quando o nosso coração envia amor no nosso cumprimento. Deus estará conosco, multiplicando o nosso desejo quando dizemos: bom dia, meu irmão, boa tarde, meu irmão, boa noite, meu irmão. Deus fará assim de nós, quando houver amor em nossas palavras, em nosso coração. Deus transformará o nosso bom dia, boa noite ou boa tarde em bênçãos que muitas vezes nós não podemos imaginar nem sentir na hora, mas logo ali, ao atravessar a rua, aqueles amigos espirituais que o Senhor enviou para nos acompanhar, vai nos livrar sim de um acidente, vai nos livrar sim de uma queda ou de um mal-estar. Deus se faz presente em cada um daqueles que o buscam em verdade. E todos nós que adentramos essa porta, o fazemos porque cremos em Deus e porque sabemos que temos necessidade desse Deus no nosso caminhar, onde quer que nos encontremos. E quando nós transformamos a nossa vontade, quando transformamos o nosso pensamento num pedido, numa vibração de amor, nós sentimos que verdadeiramente, nós que somos pequeninos, apenas uma palavra, mas o Senhor multiplica a nossa palavra e o nosso amor em bênçãos para todos aqueles que a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso amor pronuncia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos pequeninos, Senhor, e tantas vezes, diante de dificuldades, de problemas, de óbitos, nós precisamos mais do teu amor. E quando a nossa vida é munida de fé, automaticamente, Senhor, as nossas palavras se transformam em uma súplica a ti. Então, amado Jesus, nesta noite, junto a esses milhares de companheiros que creem em ti, nós te pedimos humildemente, derrama, Senhor, sobre cada um de nós,
as bênçãos do seu santuário de vida, de saúde, de alegria e de paz, alimentando as nossas almas e fortalecendo o nosso ideal de vivermos em fé, buscando a Deus em todos os momentos, amando a Deus e o nosso próximo, para que a nossa união se faça num outro caminho, o caminho que a nossa própria atitude de nos irmanarmos através do nosso amor é uma prece direta ao nosso Criador, porque Deus é amor. E quando estamos munidos do nosso amor, o Senhor está conosco, transformando muitas vezes o nosso desejo numa prece ou numa palavra em bênçãos de realidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor nosso Deus, que a nossa prece, Senhor, possa se converter numa chuva de bênçãos sobre a cabeça de todos os companheiros que aqui se encontram. Que o nosso coração se abra e nós possamos encher de amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, em todas as nossas uniões, o Senhor Deus, através de Jesus e seus prepostos, estarão presentes, transformando as nossas palavras em realidade de amor, de fé, de esperança e de bênção. Que assim seja. Louvado seja Deus. Agora, que gostoso! Eu passo a palavra para a nossa companheira, Karina, ela que vai nos trazer a mensagem do seu coração, de sua fé e do seu amor para todos nós. Boa noite, amigos queridos aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Com a nossa Dona Guiomar aqui, depois dessa prece, ela já nos deu um roteiro de como viver, ela já nos ajudou a nos ligar ao nosso Pai e já distribuiu com seu amor as bênçãos de Deus. Nós poderíamos falar que assim seja e irmos grandemente abençoados para a nossa casa. Mas eu trouxe uma situação que chegou até mim, que eu queria dividir, meditar com vocês, já que nós vivemos num mundo onde tantos corações vivem tão aflitos, com tantas dores, com tantas inseguranças. E eu acho que nesta casa, quando nós estamos sob o amor de Dr. Bezerra, amparados pelos benfeitores, Deus nos envia, como disse nossa Dona Guiomar em sua prece, as suas bênçãos e nos ajuda. Uma companheira frequentadora da nossa casa, de muitos anos até, me contava que ela estava aqui na nossa casa e que ela voltaria à triagem para pedir um tratamento. Dizia ela que estava já há alguns meses fazendo tratamentos sucessivos, né? Pedindo por sua filha, porque ela estava passando por um problema que afligia muito seu coração. E ela dizia que havia ocorrido há quase 2 anos atrás, num almoço de família, uma discussão por um motivo muito bobo, mas o seu genro, casado com a sua filha mais velha, havia discutido com seu marido, seu sogro, e desde então essa filha deixou de frequentar a casa de seus pais, ela não atendia mais as ligações da sua mãe, não respondia às mensagens. E essa senhora, com o coração muito aflito, dizia que desde então
Ela que sempre foi uma pessoa muito alegre, muito otimista, confiante na vida. Desde então ela se sentia muito angustiada, muito amargurada, e que seus dias se resumiam em tentar falar com a sua filha, se resumiam em enviar mensagens para ver se sua filha respondia, e que eram dias de muito estresse, de muita ansiedade, que ela só tinha notícia de sua filha através das redes sociais. Então, que ela ficava ao longo do dia vendo o que sua filha postava para ter notícia se ela estava bem ou não. E que ela, então, depois que isso aconteceu, começou a perceber que ela estava entrando num processo depressivo, porque ela dizia que ela não tinha mais forças para sair de casa, que nada alegrava o seu coração, que mesmo estar com as pessoas que ela amava não trazia mais paz e nem alegria. E ela se sentia muito culpada, porque ela também tinha uma outra filha de 16, 17 anos, adolescente, que chegava a verbalizar que sentia muita falta da mãe, porque, embora a mãe ali presente, estava envolta naquela situação que lhe deixava muito amargurada. Eu fiquei muito penalizada com aquela senhora, e na hora só pude dizer para ela que ela dessa vez fosse mesmo buscar um tratamento, mais um tratamento na triagem, mas que dessa vez ela fizesse um pouquinho diferente. Que ela, quando estivesse no tratamento, pedisse por ela mesma, pedisse aos benfeitores da casa que a curassem dessas dores emocionais, espirituais, que a curasse dessa tristeza, desse desânimo, e dos problemas físicos, porque ela disse que também passou a apresentar problemas cardíacos, que ela emagreceu 10 quilos durante esses 2 anos, sem um diagnóstico físico. E fiquei pensando no que a medicina, a ciência fala, né, sobre essas aflições emocionais que tantos de nós vivemos. Nós transitamos pela rua, vemos as pessoas e não imaginamos o que se passa dentro do coração de cada um. Há uma legião de pessoas aflitas, deprimidas, ansiosas, que percorrem o nosso mundo. E os estudiosos do comportamento humano, os neurocientistas, os psicólogos, psiquiatras, eles são unânimes em dizer que a ansiedade, que o estresse, que um momento de aflição, por si só, não são problemas. O estresse, por exemplo, é um conjunto de reações bioquímicas, físicas, mentais, que, por exemplo, nos mantém alerta nos momentos em que a nossa vida está em risco. Quando nós fazemos um vestibular, por exemplo, uma jovenzinha fazendo um vestibular, aquela ansiedade prévia, aqueles dias que antecedem a prova, e mesmo aquele estresse que ela vive, né, durante a prova, ele mantém as funções cognitivas plenas, a pupila dilatada, mantém os sentidos atentos para preparar aquela pessoa para aquele desafio que é aquela prova. Também, quando nós temos uma reunião muito importante, ou temos uma apresentação para fazer, é natural que nós, dias antes, né, estejamos ansiosos, preocupados, estressados com aquela situação. Então, o estresse, a ansiedade, que é tão comum a gente ouvir hoje em dia, a gente que recebe pessoas nessa casa, é muito comum pessoas de qualquer idade se dizerem, né, angustiadas, deprimidas, ansiosas. Então, esses sentimentos, por si só, não são um problema. O que os especialistas dizem, os estudiosos dizem, que o problema não é o estresse, não é um desafio, não é a ansiedade, porque eles até fazem parte da evolução humana, né? Eles nos impulsionam nos momentos de desafio. O grande problema é a gente manter o que eles chamam de estresse, de ansiedade crônicas, que é nós vivermos muitas horas do dia, ou muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses, como essa nossa irmã, sob essa angústia, sob essa pressão. E os médicos nos ensinam que a gente precisa encontrar, ao longo do nosso dia,
momentos que nos desliguem desse processo, desse sentimento de angústia, de ansiedade, de estresse, de depressão. Eu ouvi outro dia uma palestra de uma neurocientista brasileira muito conceituada e que ela fazia uma analogia. Ela dizia assim que os nossos antepassados que viviam nas cavernas, eles precisavam caçar, né, para se alimentar. E que esse processo era um processo que causava muito estresse, muita ansiedade. Eles iam caçar e não sabiam se voltavam. Então, para eles que tinham as suas vidas em risco, para seus familiares que ficavam em casa e não sabiam se eles retornavam, era um processo muito estressante. Então, que o estresse sempre esteve em nossas vidas. Só que quando eles voltavam da caçada, eles iam fazer aquele alimento, acender a fogueira, fazer aquele alimento, e eles cantavam, dançavam e festejavam aquele alimento, porque eles não sabiam quando que teriam, né, outro alimento. Não é como a gente que chega, abre a geladeira, o alimento está lá. Então, que esses momentos eram os momentos que eles relaxavam, que eles esqueciam aquele estresse, aquela angústia, aquela ansiedade que eles viveram há pouco tempo. Essa mesma cientista também fazia uma analogia com os alarmes, né? Um alarme da casa, um alarme do carro. Ela dizia que o alarme, se ele estiver bem regulado e funcionando bem, ele nos ajuda, né? Ele nos avisa de que há um perigo e de que a gente tem que tomar alguma providência. Mas que se esses alarmes estão desregulados, ou se eles ficarem tocando um dia inteiro, eles vão nos causar dano, eles vão nos causar mal. Então, esses processos, né, de angústia profunda, de tristeza, de depressão, se elas são contínuas, elas são danosas, inclusive para o nosso corpo. Essa nossa irmã havia emagrecido 10 quilos, estava com problemas físicos reais em função dessa situação. Então, e a gente tem um amigo aqui na nossa casa, um amigo espiritual, que fala aí mais ou menos isso também. Ele diz que a gente acalenta muito bem os nossos problemas. Que quando chega um problema, a gente fica pensando nele o dia inteiro. Então, a gente acorda pensando nele, toma café pensando nele, almoça e janta pensando nele. Então, que ele se sente muito importante. Aí, daquele tamanho que ele de fato é, ele se avoluma e toma conta do nosso dia, conta da nossa vida. E que a gente trata o problema tão bem que ele não quer ir embora, porque ele está muito bem do nosso lado, né? Mais ou menos os que os médicos, os cientistas estão nos ensinando. E os cientistas também chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles falam que a felicidade, o bem-estar, a plenitude, ela não tem relação com a quantidade ou a gravidade dos problemas que a gente enfrente. Que, na verdade, o bem-estar, a felicidade, a plenitude tem relação com a nossa habilidade de manejar, de lidar com as situações problema. Então, nem sempre uma pessoa que se diz bem, plena, feliz, ela não tem problemas, né? E pensando em Jesus, que é o nosso mestre, eu me lembrei daquela passagem conhecida por todos nós, da multiplicação dos pães e dos peixes. Como tudo que Jesus deixou e falou, essa passagem tem muitas interpretações, mas eu trouxe uma para a gente meditar. Conta essa passagem que Jesus voltava de um dia de atendimento, e quando ele chegava, havia uma outra multidão que já o aguardava, há muitas horas. E que os discípulos que acompanhavam Jesus foram até o mestre, dizendo que estavam muito aflitos, porque aquelas pessoas estavam há muitas horas ali, sem se alimentar. Que haviam crianças, idosos, e que eles não teriam mais como voltar, né, para suas casas, porque estava anoitecendo. Certamente os discípulos, que já tinham presenciado Jesus transformando a água em vinho, que já tinham presenciado Jesus dando vista a cegos, limpando leprosos de um minuto para outro, sabiam que Jesus poderia trazer uma solução para aquela situação.
Mas, curiosamente, Jesus responde dizendo assim: voltem lá e vejam o que eles têm para oferecer. Eu acho que os discípulos devem ter ficado bem curiosos, né, com o que Jesus pediu. Mas assim fizeram. Eles voltaram para o mestre e disseram: então, Senhor, nós conseguimos ali entre as pessoas alguns pães e alguns peixes, mas que são insuficientes para essa quantidade de famintos que tem ali. Conta a passagem que Jesus, então, pegou aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, olhou para o céu, os abençoou e disse para os discípulos: vão até lá e repartam para todos. E o milagre, a maravilha da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu. Os discípulos alimentaram todas aquelas pessoas, que eram as milhares, e retornaram ainda com vários cestos cheios de pães e de peixes. Eu lembrei também das passagens de Jesus anotadas no Evangelho, onde Jesus curou tantas pessoas, libertou tantas almas. E não me lembrei se existe alguma passagem onde Jesus chegasse em algum vilarejo, em algum lugar, e fosse de porta em porta, batendo e perguntando: o que você precisa aqui? E você, o que precisa aqui? Todos os registros de Jesus são de pessoas que foram até ele, que o buscaram, e muitas vezes um cego de nascença chegava até Jesus e ainda ouvia do mestre: o que você quer que eu faça por você? E depois de dar vista ao cego, Jesus ainda dizia: sua fé te curou. Eu tenho por mim que nessas duas passagens, Jesus quis nos dizer que ele pode todas as coisas, como disse nossa querida Dona Guiomar na sua oração. Ele pode multiplicar suas bênçãos em nossas vidas, transformar situações de um momento para outro. Mas Jesus talvez quis nos dizer, nessas passagens, que ele conta com a nossa participação, mesmo que seja muito pouco que a gente tem a oferecer. Ele vai multiplicar, ele vai transformar, mas ele precisa contar conosco, né? E quando a gente pensa numa situação difícil como essa da nossa irmã, quem é mãe sabe o quanto deve ser duro você, de uma hora para outra, não ter mais o seu filho por perto. Talvez essa situação ela não possa mudar, porque existem situações que não estão em nossa mão transformar. Essa filha talvez precise de um tempo, de um amadurecimento, de estar disposta a rever, a reconciliar, a perdoar. Isso não está na mão dessa mãe. Mas a forma como ela vai lidar com aquilo, e ela não deixar que aquilo se transforme em algo maior do que de fato é, que não traga outros problemas, como que ela está enfrentando, problemas de saúde, de relacionamento no lar. Isso é o que Jesus espera de nós. Esses momentos que os médicos falam, né, da gente pacificar, encontrar na agenda, eles até falam, eu ouvi um outro dia, achei muito interessante, ele falou que a gente tem que colocar na nossa agenda momentos do dia, que sejam pouquíssimos minutos, mas que a gente encontre algo que nos serene, que nos tranquilize, que pode ser uma oração, uma meditação, pode ser uma música que nos traga calma e traga paz, pode ser tomar um café com uma pessoa que a gente ama, mas a gente precisa encontrar ao longo do dia esses momentos que nos tire daquelas situações que estão nos afligindo. Até porque a gente aprende também na doutrina dos espíritos que os benfeitores estão ávidos a nos ajudar. Nós que estamos nessa casa, sob o olhar amoroso de Dr. Bezerra, nós temos equipes e equipes ao nosso lado, que vão nos inspirar, que vão nos mostrar o caminho a seguir, que vão nos dar força, coragem para enfrentar as dificuldades. Mas são nesses momentos em que a gente está mais sereno, em que a gente está mais em paz e mais tranquilo, que nós abrimos os nossos canais para que Dr. Bezerra haja. Nossa tia Eunice costuma dizer que se a gente estiver sob uma chuva de bênçãos, mas o nosso copo estiver virado de boca para baixo,
nós não vamos absorver aquelas bênçãos. Então, possivelmente, o que os benfeitores precisam de nós é que a gente ofereça condições para que eles nos ajudem. E, buscando no livro dos Espíritos, eu também encontrei uma pergunta, 920, que eu vou ler com vocês. Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. É a pergunta 920. O homem pode, sobre a terra, gozar de uma felicidade completa? E o Espírito da Verdade respondeu: não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas não termina aí. O Espírito da Verdade diz assim: mas depende dele, depende de cada um de nós, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, queridos, nas provas, nas aflições que são inevitáveis, que nós não conseguimos controlar, que nós possamos oferecer a esse Jesus que nos disse que estaria ali para nos aliviar, para aliviar os nossos sofrimentos, as nossas provações. Então, que nós primeiro meditemos o que eu posso fazer para amenizar esta situação que eu não posso mudar. O que cabe a mim e que nem os benfeitores podem fazer. 2, com o que eu posso contribuir para encontrar, mesmo nos momentos de tribulação, momentos em que eu me desligue deste estresse, que eu me desligue destes problemas, para que nesses momentos de serenidade eu possa estar mais aberto para receber a ajuda espiritual e a força de Deus, que é nosso Pai e que quer nos auxiliar. E que, por último, aquilo que a gente não puder resolver, que não esteja na nossa mão, que nós entreguemos a Jesus, o mestre do amor, porque ele vai multiplicar as possibilidades em nossa vida. E ele vai trazer recursos e soluções que nós desconhecemos. Que o Jesus, esse mestre do amor e da luz, possa nos encher com a sua paz, que possamos assim permanecer na certeza que nós que estamos nessa casa, que somos filhos de Dr. Bezerra, teremos sempre tudo o que precisamos para vencer a nós mesmos e as situações que aparecem em nossa vida. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos vocês que estão presentes, aos nossos irmãos que estão em hospitais, recuperando-se de problemas, aos queridos que estão dirigindo seus veículos, como lembraria meu amigo Ronaldo, seu caminhão, né? Ele botou uma foto hoje e falou: estou indo para o sertão. Que todos que nesta hora estão, que se encontram conectados, que receberam essas bênçãos extraordinárias pelo coração que fala fácil de nossa querida amiga, aproveitar onde quer que nos encontremos, aqui ou distantes fisicamente, este magnífico multiplicador, que através dessa mensagem de nossa irmã, mais uma vez deixou claro que ele pode tudo e é capaz de tocar, e não só tocar para multiplicar de maneira curta, mas lembram, ele alimentou a multidão e ainda sobraram cestos, bastando então oferecer essa oportunidade, essa disposição, e é o que nós vamos fazer agora, onde quer que nos encontremos. Nós que já estamos ligados a esta casa, a Dr. Bezerra, através do coração, da atenção às palavras, do amor, da emoção que nos causou estes momentos tão bonitos e importantes nesta noite,
vamos mais uma vez suplicar ao Senhor, Senhor de nossas vidas, multiplicador de todas as possibilidades, que nesta hora a sua bondade mais uma vez permita que o céu possa se abrir sobre nós, sobre os companheiros que estão distantes fisicamente, mas conectados pelo coração e pelas vias da tecnologia, e que através desta abertura do teu céu de amor, uma nesga de luz possa ser o caminho, Senhor, por onde as tuas bênçãos sejam enviadas mais uma vez, aproveitando esta possibilidade oferecida por cada um, a fim de que esta luz, Senhor, possa tocar a cada um de nós, a cada companheiro aqui ligado, aqui presente, trazendo, Senhor, bênçãos de libertação, de todo mal, de toda angústia, de todo medo, de toda enfermidade, de toda insegurança, de todo mal, que através deste canal aberto, deste caminho iluminado, Senhor Jesus, que a tua luz continue fluindo, porque cada um daqueles que estão ligados agora se emocionam por tua bondade e misericórdia, e percebem, Senhor, esta luz lhes tocando, porque causa bem-estar, causa uma sensação extraordinária de paz. Que esta luz, Senhor, possa tocar o topo da cabeça de cada um de nós, objetivando atingir a planta dos pés, e trazendo agora para a mente, para o espírito, para o coração, para a vida, bênçãos de alegria, de cura, de saúde, de confiança, de certeza da vitória, de prosperidade, de abertura de caminhos, de segurança, de proteção, de amor, de paz. Que esta luz, Senhor, se expanda, seja a casa pequenina ou grande como for, e que esta luz possa ampliar-se e empurrar, caso exista presenças menos felizes, vibrações que não são boas, para fora do limite do lar, a fim de que o estado de luz e de paz se estabeleça, e que o Senhor permita que os benfeitores espirituais reconstruam os mourões iluminados, que juntos, Senhor, constituem-se um muro de proteção e de defesa, para que nenhum mal, nenhuma negatividade, nenhuma presença infeliz se aproxime da vida, do lar, dos caminhos de cada um de nós. Que esta luz reconstrua a abóboda protetora, muitas vezes esburacadas por pensamentos e atitudes impensados, mas nesta hora, Senhor, o que te oferecemos é o melhor de nós, para que o Senhor consiga reconstruir esta proteção. Sim, Senhor, sempre, Senhor, serão mantidos, guardados pelo nosso esforço na tua presença. Então, Senhor, que assim seja, que permaneça assim esta paz no coração, na vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos cultivar esta paz. Haja paz na terra, que ela comece dentro de nós
e que sejamos multiplicadores dela na vida de cada um daqueles que nos cruzam o caminho. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Gratidão profunda, Senhor, por havermos mais uma vez sentido o Teu coração tão perto de nós. Gratidão, Senhor, pelas bênçãos derramadas neste dia. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida, pelas palavras, pelas orações, pelas luzes, por tudo aquilo que representa, Senhor, este nosso encontro abençoado contigo. Da mesma forma que nós nos encontramos agora, que estas bênçãos e este bem-estar sejam espalhados aos corações dos filhos de Deus em todos os cantos da terra, para que as dores sejam minoradas, para que as bênçãos de Deus definitivamente se instalem no coração de todos os povos, em todas as nações. Que o Senhor permaneça conosco todos os dias de nossa vida, porque uma vez mais em seu nome, Senhor, em nome de Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes, das correntes espirituais que estiveram conosco nesta noite, é que pedimos a permissão para que em nome de todos eles possamos declarar encerrada a abençoada reunião de hoje. Louvado seja, que assim seja, Senhor. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Sinta quão suave é a infinita paz que o Senhor derrama. Aqueça o seu coração na doce chama que vem do imenso amor que só Deus faz sentir. Por isso tenha a certeza, Deus está ouvindo nossa oração. Deus liberta a vida, faz secar a ferida e consola o coração. Sinta a sua presença, veja, Deus está disposto sempre a nos ouvir. E nessa grandeza, saibas com certeza, Deus está aqui, Deus está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Sinta quão suave é a infinita paz que o Senhor derrama.
estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais viver sem ter o teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais viver sem ter o teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti. Tchau, queridos. Uma ótima semana. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo grande no coração. É impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal.